A gente volta agora a falar sobre os incêndios no país. O número de queimadas no Brasil mais que dobrou em um ano e em 2024 já é registrado um novo foco a cada 2,4 minutos, em média. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, referentes a 1º de janeiro até quarta-feira, dia 4 de setembro. Quem conversa agora comigo sobre esse cenário é o engenheiro florestal e membro do grupo estratégico da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Beto Mesquita. Oi, Beto, muito bom dia primeiramente. Seja bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Beto, vamos tentar entender um pouquinho esse cenário, o que aconteceu, o que está para acontecer primeiro. Antes de falarmos do que vem pela frente, vamos falar sobre o que passou, sobre o que está acontecendo, porque antes mesmo da gente chegar aí nesse período tradicionalmente mais crítico do ano, né? A seca que geralmente é mais severa nesse mês de setembro, as queimadas já estão dominando o país. O que aconteceu em 2024 para que esse cenário chegasse a esse ponto, Beto? Então, Felipe, eu acho que nós temos uma combinação trágica nesse ano que tem três fatores principais. O primeiro deles, nós tivemos o fenômeno do El Niño, que esse ano ele veio com uma intensidade incomum, uma intensidade atípica e que se estendeu. E aí esse fenômeno fez com que a estiagem na parte mais seca fosse mais prolongada e fosse mais intensa. Combinado com o El Niño, nós já estamos vivendo o que a gente tem chamado de o novo normal, decorrência das mudanças climáticas globais. Então a combinação de um fenômeno climático que é cíclico, que é anual e que este ano teve uma intensidade atípica, com consequências de mudanças climáticas, onde sempre a ciência nos diz os eventos climáticos extremos serão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Estiagem e estiagem prolongada é um típico evento climático extremo. Então a gente teve a antecipação do período seco, a intensificação desse período seco, e isso faz com que a gente combine essa poderosa situação. E o terceiro elemento que traz para a gente o agravante é a redução da vegetação nativa. Embora a gente tenha, por exemplo, no caso da Amazônia, reduzido a área desmatada do ano passado para esse ano, nós ainda continuamos desmatando muita área, ainda continuamos perdendo muita vegetação e parte dessa vegetação desmatada, inclusive, acaba virando combustível para esses incêndios nessas situações de estiagem. Então, essa combinação de um fenômeno climático que esse ano foi atípico e mais intenso, com mudanças climáticas que possivelmente também estão influenciando esse fenômeno, e a perda de vegetação nativa com muita biomassa disponível, intensificam, além dos outros fatores, que são os fatores humanos, que é importante a gente falar disso. Mas eu acho que essa situação ela foi antecipada por conta, o que os dados têm nos mostrado, o que os meteorologistas e os climatologistas têm nos mostrado, é que essa antecipação é decorrência da combinação desses três fatores. E tem uma particularidade que eu imagino que tenha entrado aí nesse cenário esse ano, é que a população tem a sensação de que está inserida nesse problema muito mais do que em outras épocas, porque antigamente a gente ouvia falar nesses incêndios no Pantanal, incêndio florestal, mas a população, a grande maioria da população, grande parte, não sentia os efeitos diretos, a fumaça não chegava com a intensidade que chegou agora, mas esse ano não, esse ano a gente está aí com praticamente todos os estados sentindo as consequências, na cidade a população com névoa, sentindo os efeitos, né, dessa névoa seca, dessa fumaça. Então esse problema todo, ele está atingindo o ecossistema e também a saúde humana, né? Com certeza, os efeitos para a saúde humana, os efeitos principalmente em pessoas que têm problemas respiratórios, que vivem nas cidades, que vivem a milhares de quilômetros de distância onde a maior parte desses incêndios estão acontecendo, está chegando lá também. Não é a primeira vez. Há 3 anos atrás, nós tivemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, toda a nuvem de fumaça e fuligem dos incêndios na Amazônia chega na cidade de São Paulo, chega no Sudeste. É o mesmo mecanismo que traz, que a gente chama de rios voadores, o mesmo mecanismo atmosférico que traz umidade, ar fresco e chuvas para o centro-sul do país, quando as queimadas estão intensificadas, também traz a fumaça e a fuligem. Mas esse ano, e você ressaltou muito bem,
as próprias queimadas chegaram muito mais perto. Nós tivemos grande parte do país, por consequência dessas situações climáticas e por consequência de muita gente usando fogo de maneira indiscriminada, de maneira irresponsável ou mesmo de maneira criminosa, até nas regiões. Então, nós tivemos casos, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, regiões que não costumavam já queimar há muito tempo, também sendo queimadas e também sendo destruídas, tanto vegetação nativa quanto cultivos agrícolas sendo destruídos por conta de incêndios. Então, acho que a percepção, né, de não só da fumaça, mas da própria do contato visual com as áreas queimadas se intensificou nesse ano. Beto, e a gente fala aqui, né, de um canal direcionado ao público do agronegócio, então é bom a gente também comentar de que maneira o agronegócio, a agropecuária tem sentido essa onda de seca e essas queimadas principalmente. O setor, ele acaba prejudicado por isso também, não? Com certeza. A agropecuária é a primeira e a mais direta atividade econômica afetada pela estiagem. Então, a estiagem já compromete bastante. Vamos lembrar que a maior parte da área produtiva agrícola brasileira não tem irrigação. Então, ela depende das chuvas. Então, a estiagem e as temperaturas afetam diretamente a produção, a produtividade da agropecuária. Então, ela é a primeira a sofrer as consequências da mudança climática e dos fenômenos climáticos. Com as queimadas, isso se intensifica, porque você tem e esse ano foi uma situação, nós tivemos áreas agrícolas queimadas. Então, não é razoável imaginar, para você falar, a responsabilidade do fogo é do agro. Em parte, a responsabilidade do fogo, sim, pode ser atribuída ao agro, mas nós tivemos situações esse ano que, claramente, a atividade agropecuária foi a vítima do incêndio. Então, tem pessoas usando fogo de maneira imprudente, de maneira irresponsável e de maneira criminosa, e além de estar sofrendo este ano, além de estar sofrendo com a estiagem, a agropecuária também está sofrendo com a perda de áreas produtivas que foram queimadas, até porque o material estava seco, foram facilmente queimadas por esses incêndios criminosos. E Beto, pelo que você tem avaliado por aí, o que a gente pode esperar para os próximos meses? A gente só passou aí pelo primeiro terço, né, do mês de setembro, um mês crítico, tem o mês de outubro inteiro ainda pela frente. A gente ainda vive um período que exige muita atenção, vai exigir muita paciência também para a gente conseguir enfrentar esse período desafiador? Sim, infelizmente as notícias não são boas. A previsão para os próximos 2 meses é que a gente continue, em boa parte do país, com um cenário de estiagem. As chuvas previstas para daqui a 2, 3 meses já se pronunciam como uma intensidade menor do que era o previsto, menor do que é a média dos últimos anos. Ou seja, nós tivemos uma estiagem no ano passado, nós não conseguimos recuperar com as chuvas que vieram aquele período de seca. Entramos num período de estiagem ainda maior e mais intenso, que ainda vai se prolongar por pelo menos mais 2 meses, o que significa que esse cenário desafiador, tanto da estiagem quanto do alto risco de incêndios, ele continua presente. Isso traz para a gente, Felipe, a urgência do novo normal que está se estabelecendo. E nós precisamos nos preparar como país, nós precisamos nos preparar como nação, e aí é um chamado para todos, para o governo federal, para os governos estaduais, para o setor privado, para a sociedade civil, para que a gente possa, de maneira coordenada, de maneira estratégica, inteligente, usando a informação, mas também usando e intensificando a fiscalização, que a gente possa evitar esses casos. É muito importante a gente pontuar que a maior parte dos incêndios, eles são decorrentes de uma ação ou irresponsável do uso do fogo em momento indevido, no momento que está proibido o uso do fogo, ou absolutamente criminosa. E a gente já viu várias imagens e o período de intervalo de tempo, tem gente tacando fogo criminosamente e a gente precisa poder combater, enfrentar mais esse desafio num cenário. Então, a união e a articulação e a integração desse novo normal. Precisamos preparar melhor as brigadas de combate a incêndio, precisamos preparar melhor os bombeiros, precisamos preparar melhor as prefeituras e os governos estaduais, porque o cenário ele vai continuar e provavelmente, como nós estamos falando de mudanças climáticas, de um novo normal,
para os próximos anos, teremos que lidar também com isso. Então, nos cabe fazer as decisões, tomar as decisões mais inteligentes possíveis para que a gente possa lidar com esse assunto e enfrentar essa situação. É isso, né, Beto? A gente precisa agora pensar, como você disse, que nós vivemos um novo normal e a gente precisa se preparar para viver esse novo normal nos próximos anos, né? Esse ano a gente só está combatendo aí, vivendo esse desafio, mas é preciso pensar lá na frente e pensar em prevenção, em mitigar. E dá para conseguir, dá para mitigar, né? Mas é preciso boa vontade aí de todo mundo, inclusive do poder público, aumentar investimento, aumentar capacitação, aumentar recursos para a gente conseguir enfrentar esses próximos anos, né? Exato. Nós precisamos de políticas públicas de prevenção e combate aos incêndios. Nós precisamos de investimentos do tamanho necessário para enfrentar isso e precisamos de cooperação multissetorial. O setor produtivo, o setor privado, sociedade civil, governos estaduais, governo federal têm que estar trabalhando juntos, coordenados, com uma estratégia única para que a gente possa se adaptar a essas situações, prevenir essas urgências e, quando elas acontecem, estarmos melhor preparados e melhor equipados para que a gente possa evitar que um acontecimento, um episódio, se transforme numa grande tragédia climática, agropecuária e, consequentemente, socioeconômica para o nosso país. Beto, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no canal AgroMais, desejar você uma ótima semana, dizer que o canal está aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade sobre esse assunto também, sobre outros assuntos, viu? Você é sempre bem-vindo aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe, agradeço o espaço, a Coalizão está sempre disponível para contribuir com esse debate.